Então, a palavra do Senhor diz aqui, a partir do verso 12 de 2 Coríntios 3, fala: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem e atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Então aqui, só para os irmãos entenderem o contexto, Moisés, ele tinha estado na presença de Deus, né? Quando ele estava lá, ele subiu no monte e ficou 40 dias no monte, em jejum e oração ao Senhor. A palavra fala que quando ele desceu do monte, a face dele brilhava a ponto que o povo não podia olhar, né, para a face dele. Então, toda vez que ele se apresentava, ele punha um véu sobre a face, né, sobre a cara. Mas aí ele colocava esse véu para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que isso aqui significa? Para que eles não percebessem que, na verdade, a glória que havia sobre a face dele, ela estava desaparecendo, nesse sentido aqui de desaparecer. E aí ele fala aqui: mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Então, ou seja, eles ainda mantêm um véu, porque o que Paulo está falando aqui é que eles ainda mantêm um véu, mas esse véu agora não é mais sobre a face, mas é um véu que ele está posto no coração. E esse véu, ele impede que as pessoas recebam da revelação da parte do Senhor. Esse véu, ele pode ser considerado também como o véu da religião, o véu das tradições, que elas superam o nosso caminhar com Cristo. E aí esse véu, essa religiosidade, essa religião, ela quer engessar a palavra, quer engessar e colocar Cristo no lugar que ele não tem. Então, isso nos impede de ter um relacionamento real e vermos realmente como Jesus é. Então, não podemos ver Jesus conforme a religião quer nos apresentar ou conforme algumas pessoas querem nos apresentar. Nós temos que ver Jesus de acordo com a revelação que o Espírito Santo traz no nosso espírito. Então, ele fala aqui que em Cristo esse véu foi removido, agora nós temos acesso a Deus. Mas ele fala que até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, quando, porém, algum de vós se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando nós nos convertemos a Cristo, nós agora temos oportunidade de podermos crescer no Senhor e na revelação de quem Ele é. Aí ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a religião, ela acaba querendo sempre nos prender, sempre quer nos amarrar, mas Cristo, ele veio para nos libertar. Então, a religião, ela quer dizer como que nós temos que viver a nossa vida, né? Mas Cristo não, Cristo veio para nos trazer liberdade, né? Para vivermos a nossa vida em plena liberdade. Agora, viver em liberdade não significa viver em pecado. Viver em liberdade é justamente viver longe do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. Quem vive a escravidão do pecado e fica dizendo que tem uma vida livre, né? Geralmente quem quer ter algum argumento para o pecado, ele fala: ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, né? Então não é bem assim que funciona. Ou você serve a Satanás, né? Servindo a sua carne, e durante toda a nossa vida, antes de conhecermos a Cristo,
era a maneira que nós vivíamos, ou nós servimos o Senhor. Então, você vai sempre ter um Senhor sobre a sua vida. Ou esse seu Senhor é o pecado, é a carne, ou esse seu Senhor é Cristo. Agora, o pecado, ele escraviza. A pessoa que é dominada pelo álcool, ela não consegue vencer o vício, né, do álcool, o vício das drogas, da prostituição, né? São esses vícios da carne, eles nos aprisionam, eles escravizam a nossa vida. Então, não há liberdade nisso. A liberdade, o Senhor Jesus veio trazer para nós, quando você pode dizer não. Dizer não, muitas vezes, é liberdade. Dizer não para a carne, dizer não para o vício, dizer não para as obras desse mundo, essa é a verdadeira liberdade. Então ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, no Espírito Santo nós temos liberdade, né? Temos liberdade de adorar o Senhor, temos liberdade de desfrutar de um casamento abençoado, de termos filhos abençoados, de termos um trabalho abençoado, né? De recebermos os recursos através do nosso trabalho, e o dinheiro que vem à nossa mão é um dinheiro que ele rende muito mais, né? É um dinheiro abençoado também. Então, você tem toda essa liberdade, e essa liberdade ela é dada pelo Espírito Santo. E aí ele diz aqui, todos nós, o verso 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o nosso rosto, ele está desvendado. Nós agora podemos contemplar a Cristo, nós podemos olhar para Cristo. E a palavra fala que, à medida que nós olhamos para Cristo, a nossa vida ela é transformada, o nosso caráter é transformado. Nós passamos a gerar, através da nossa vida, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então a palavra fala que contra essas coisas não há lei, porque não precisa ter uma lei para ser benigno, não precisa ter uma lei para ser para ter o fruto do Espírito, para ter amor, para ter alegria. Não precisa ter uma lei, isso não é uma lei, mas isso é a verdadeira liberdade. É a liberdade de você poder ter alegria, a liberdade de você poder ser bênção na vida dos outros, de você poder ser generoso na vida dos outros, de ser benigno na vida dos outros. Então isso muda totalmente a nossa estrutura, isso muda a nossa forma de pensar, isso muda a nossa forma de falar, né? Isso muda os nossos comportamentos do dia a dia, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo e quando nós contemplamos o Senhor, isso traz glória sobre a nossa vida também. Então, isso é bom para as pessoas que estão ao nosso redor, isso é bom para nós mesmos, isso é bom para a nossa família, quando nós estamos ali frutificando o fruto que não é o nosso fruto, mas é o fruto do Espírito. E como que nós podemos, então, frutificar o fruto do Espírito? Como que nós podemos ser cada vez mais parecidos com Jesus? Transmitir, através da nossa vida, a imagem de Jesus, contemplando a Cristo. Ele fala em nós, com o rosto desvendado, ou seja, o que é esse desvendar aqui? Desvendar daquele véu, sem a capa da religiosidade, sem a capa da tradição. As tradições, tem tradições que são boas, mas tem tradições que não são boas, né? Tem pessoas que falam, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Meu pai foi assim, eu aprendi isso com meu pai e sempre vai ser assim. Não, mas se aquilo está impedindo você de conhecer a Cristo e viver a liberdade em Cristo, então essa tradição, ela não é uma tradição boa. Tem tradições que são tradições boas. Eu uso aqui uma aliança no meu dedo, né? E não tem uma mensagem, não tem uma palavra, não tem um versículo na Bíblia que diz que quando nós casamos, nós temos que usar uma aliança. Isso aqui são tradições dos homens.
Usar aliança no dedo é uma tradição humana, mas ela é uma tradição humana que está muito em linha com a palavra de Deus. O Senhor fala a respeito de aliança, o Senhor fala a respeito de compromisso. Então, isso aqui é um sinal de um compromisso, um sinal de uma aliança. Então, essa tradição, ela deve ser mantida, porque ela é uma tradição boa. Então, nós temos que avaliar as tradições também. A tradição, ela está em linha com a palavra de Deus? Se ela está em linha com a palavra de Deus, ótimo. Então, devemos continuar e devemos ensinar isso aos nossos filhos também. Mas se ela não está em linha com a palavra de Deus, então, o mais correto é nós avaliarmos para ver se realmente isso vai trazer luz sobre os nossos olhos ou escuridão, para que a gente também não se encontre com o nosso rosto coberto, sem poder enxergar a Cristo. Mas aqui, todos nós, ele fala, com o rosto desvendado, contemplando. Como que nós somos transformados? Contemplando. Como que você é mudado? Contemplando. Olhando para Cristo, olhando para a sua palavra. Geralmente nós oramos ao Senhor e pedimos para Ele que tem coisas na nossa vida que nós gostaríamos que Ele mudasse. E aí o Senhor hoje está respondendo para nós, olha, se tem coisas na sua vida que você gostaria que fossem diferentes, a maneira de elas serem diferentes é você contemplando a Cristo. Então, gaste um tempo com a palavra, gaste um tempo ouvindo da parte do Senhor. Eu sei que é muito bom falar com o Senhor, mas melhor do que falar ainda é ouvir o Senhor e aprender a seguir a direção dele dentro do nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Sim. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do Éder, né? Ontem fui lá visitá-lo também, orar com ele, e ainda não está muito legal, né? E assim não está sabendo o que é que está acontecendo ainda, né? Mas em breve vai ser curado. Nós oramos ontem, nós cremos na cura dele também, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Hoje, dia 7 de setembro, né? Hoje o país está se mobilizando para que haja liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade E realmente nós devemos participar desse momento da nossa cidadania, né? Então, a coisa mais importante que não pode ser furtada de nós é a liberdade. Então, a verdadeira liberdade está aqui, né? Olha aqui que interessante. É interessante quando o Senhor mesmo traz a palavra dele para nós, né? Então, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós vamos lutar realmente pela liberdade do nosso país, mas tem uma liberdade que só o Espírito pode trazer, né? Tem algo que só o Espírito pode trazer. Então, hoje é um dia marco, né, para o nosso país, e vamos orar para que aqueles que estão hoje em manifestações, que eles sejam guardados também, que não haja nenhum perigo, nenhum acidente, né, sejam guardados também, em nome de Jesus, que possamos ter um dia abençoado, né? Tem pessoas que acabam se animando um pouquinho mais hoje, extrapolando um pouco mais na bebida, e aí pode ocasionar alguns perigos aí, principalmente para quem vai dirigir, né? Então vamos orar para que as nossas famílias sejam guardadas, para que todos nós possamos ser guardados, os nossos irmãos sejam guardados. E quando eu falo nossos irmãos, não são nossos irmãos da videira aqui de Vileiro, nossos irmãos do Brasil inteiro, né? Nós somos um só corpo, né? Temos que ter um só parecer. Então, tem irmãos nossos em todos os lugares do mundo. Tem irmãos nossos hoje em outros países que estão sendo ridicularizados, estão sendo mortos, né? Por causa do Evangelho e por causa do amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, amém. Nós te glorificamos por essa manhã, te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos ter a verdadeira liberdade.
O Senhor Jesus veio para nos libertar. Nós que estávamos cativos, estávamos aprisionados, ó Pai Santo, na nossa carne, nos desejos da carne, o Senhor Jesus veio para trazer a verdadeira libertação. Tua palavra diz e falou conosco nessa manhã que aonde o Espírito do Senhor está, ali há verdadeira liberdade. Pai, nós oramos também pelo nosso país, oramos para que possamos viver, ó Deus, a liberdade de podermos orar, a liberdade de podermos adorar o Senhor, de podermos pregar o Evangelho. Ó Deus Santo, nós oramos para que o Senhor traga sabedoria, Senhor Deus, sobre os nossos governantes. A palavra fala que se nós queremos ter paz, temos que orar, ó Pai, por aqueles que estão sobre governo, sobre autoridade. Nós oramos sobre nossa autoridade. Pedimos para que, ó Pai, a autoridade do Senhor se estabeleça também no nosso país. Oramos, ó Pai, pelo nosso governo, pelos nossos políticos também, aqueles que têm, Pai, um coração correto, aqueles que querem, ó Deus, fazer as coisas certas. Pai, nós também oramos por aqueles que estão enfermos. Oramos, ó Pai, pela vida do Éder. Oramos para que o Senhor, ó Pai, possa trazer a cura completa sobre a vida do nosso irmão. Oramos também pela vida da Juliane. Oramos por todos aqueles que hoje se encontram enfermos. Eu declaro que a cura do Senhor já é sobre eles, que eles vão contemplar o Senhor Jesus, e pelo contemplar do Senhor Jesus, eles serão curados e serão sarados para a honra e glória do teu nome. Oramos pelos nossos irmãos que estão, Pai Santo, espalhados por esse Brasil e também espalhados pelo mundo. Oramos, ó Pai, para que eles sejam guardados no Senhor. E aqueles que o Senhor chamou mesmo para serem mártires, aqueles que o Senhor chamou mesmo que foi para morrer, ó Pai Santo, pela causa do Evangelho e pela causa do Senhor. Nós oramos para que o Senhor os fortaleça também, para que nesse momento, ó Deus, de perseguição, o Senhor, ó Pai, esteja agindo poderosamente sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que assim como Estevão, ó Pai Santo, que quando foi apedrejado, ele viu os céus abertos e o Senhor, ó Pai, de pé, à destra do Pai. Ó Pai, assim também esses nossos irmãos, ó Pai Santo, quando serem perseguidos, possam ver, ó Pai Santo, a Tua glória sendo manifesta sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que alegria estar aqui com os irmãos. Obrigado pela presença. O irmão Donizete também veio orar junto conosco, né? Tenha um dia abençoado na sua casa, irmão Donizete. Tenha um dia abençoado na sua casa, irmão Hélio, irmã Maria Leal, dos seus filhos. Amém, pastor. Uma bênção também, tá bom? Deus abençoe o pastor, amém, sua família. Amém. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Outro.